Saul é escolhido, Saul é ungido rei. Mesmo sendo ungido rei, Saul peca. Isso aqui é muito importante nós entendermos, que unção, ela não nos blinda de pecado. A unção não nos torna santo. A unção não torna ninguém santidade. Unção não blinda ninguém de queda. Unção não blinda ninguém de cair. O fato de sermos ungidos não nos torna diferente dos outros. Somos iguais, temos a mesma natureza, temos as mesmas inclinações, temos as mesmas dificuldades, temos as mesmas guerras. E é muito interessante isso, porque às vezes eu estou conversando com algum jovem que ainda não é casado, ele fala: pastor, você não sabe a guerra que eu passo, pastor. A mulherada está se tacando em cima de mim. E eu falei: você acha que eu não passo pela mesma guerra que você? Você acha que o pastor Carlinho não passa pela mesma guerra que você? Ou você acha que aqueles que foram separados por Deus, ungidos por Deus, e aqui eu não estou falando só do ministério pastoral, eles também não passam suas guerras? Entenda que cada um tem sua guerra. E Satanás, ele vai te tentar exatamente no local da sua fraqueza. Cada um de nós temos uma inclinação, cada um de nós temos uma luta, de uma fraqueza interna que só você sabe. Você sabe a guerra que você tem, a luta que você trava em algumas áreas, que talvez ninguém sabe, mas você sabe o quanto que é difícil você vencer. Eu estou falando isso para que nós venhamos a entender que a unção sobre a cabeça não nos isenta de cairmos. A unção sobre a cabeça não nos isenta de pecarmos. Não vou entrar na teologia do pecado, mas resumindo, pecar é uma decisão. E eu falo isso porque um dia Saul pecou. E Saul, ele vai pecar contra a autoridade de Deus. Na verdade, Deus não tolera nenhum tipo de pecado, pastor Rafael. Nenhum tipo de pecado Deus tolera. Mas quando nós pecamos contra a autoridade de Deus, é algo que Deus não suporta. Deus fala que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. O texto vai dizer que Saul, ele se rebelou contra Deus. E aí fica muito em voga: a rebelião é quem abre, como se fosse abrir uma igreja. Não, rebelião é você ir contra Deus, é você ser contrário àquilo que Deus já ordenou. E Saul faz exatamente isso. Ele é contrário, pastora Jéssica, àquilo que Deus tinha orientado. E aí nesse cenário, agora chega Samuel, o profeta. Deus já havia falado com Samuel, no oculto, que Saul tinha pecado. Porque alguns pecados você pode até pensar que passou batido, mas Deus sempre sabe. E Deus falou com Samuel: ele pecou, vá até ele, porque eu já o rejeitei. Samuel, eu já rejeitei Saul, vá até ele. Samuel chegou lá, e quando Samuel chega diante de Saul, fala: Saul, por que você fez isso, meu filho? Saul fala assim: Samuel, eu pequei, mas por favor, honra-me perante o povo. E isso aqui é intrigante, porque a preocupação, pastor Reinaldo, de Saul não era em agradar a Deus. Eu estou falando de um homem ungido do Senhor. A preocupação agora de Saul está em seguinte: eu preciso ser honrado diante do povo. O povo não pode saber que eu pequei, porque senão eu perco o trono, eu perco fama, eu perco prestígio, eu perco coroa, eu perco os aplausos, eu perco o seguidor. O que Saul não se preocupa é não perder a presença de Deus. Só que mais à frente, Deus vai escolher um rei
logo depois dele, nós conhecemos a história, que também vai pecar, porque não houve blindagem também com ele, mas que esse rei não se preocupa com palácio, não se preocupa com trono, não se preocupa com nada. Ele fala: Senhor, só por favor não retires de mim a tua presença. Saul não está preocupado com a presença de Deus. Saul, o que preocupa ele agora é o prestígio diante de homens. Saul é aquele servo que representa um grupo que busca a unção só para ter prestígio, busca a unção só para ter favores humanos. Ele quer ser ungido somente para ter recursos, para ter aplausos, para que todos vejam a glória que está sobre ele. Pastora Cristina é um homem que não está preocupado com a presença de Deus. Ele fala: Samuel, por favor, vá comigo para o culto. O culto está preparado. Se você não for comigo, o que o povo vai achar? Vai comigo para o culto. O texto diz: Samuel se vira. E quando Samuel se vira, ele pega na orla do vestido de Samuel. Eu fico imaginando o puxão tão forte que o vestido de Samuel se rasga na mão de Saul. O texto diz que Samuel teve tanta dó de Saul, que Samuel foi para o culto com Saul, quando Deus já tinha rejeitado Saul. É aqui a palavra para os Samuéis, não sei se plural poderia ser esse. Ei, até quando você vai levar para o culto aqueles que Deus já rejeitou? Ah, mas está segurando as minhas vestes, está me forçando. Até quando você vai continuar indo para Ramá junto com Saul, que Deus já rejeitou, Samuel? Mas eu entendo a dor de Saul. Uma coisa é entender, a outra coisa é justificar. Pastor Renato, porque Samuel amava Saul, porque Saul, ele está dando sequência àquilo que Samuel fazia. Então Samuel, ele tinha um carinho pelo povo, ele tinha um amor pelo chamado que ele exercia, que não estava mais exercendo, agora quem está fazendo é Saul. Então aqui também eu abro um parênteses, porque Saul é aquele que prepara sucessor, mas não fica colocando o pé para eles cair. Samuel é aquele que prepara sucessores, mas aplaude quando as coisas dão certo, continua incentivando quando dá certo, ele continua fazendo para que tudo dê certo. Então Samuel amava tanto Saul, por quê? Porque Saul, ele está dando sequência ao chamado que ele vivia. E o texto está dizendo que Samuel está sentindo dor, está se condoendo, está se entristecendo. E tem que se entristecer mesmo, irmãos, porque nem profeta e povo pode se alegrar quando um ungido cai. Eu não consigo entender um povo que vai para a internet, que se diz povo de Deus, e fica batendo em quem caiu. Ah, pastor, mas você não sabe quantas vezes fulano pecou. Deixa que o pior está sendo juízo na mão de Deus. Eu não consigo entender nem profeta e nem servos, nem filhos, nem povo de Deus que se alegra quando um outro cai. Entenda o texto que nós lemos no versículo 1 do capítulo 16. Deus está dizendo assim, ó: até quando terás dó? Deus em nenhum momento repreendeu, não tenha dó. O que Deus está falando é assim, ó: até quando você vai ter dor? Então a questão de Deus não é sobre nós sentirmos dor de quem cai, é quanto tempo nós ficamos sentindo dor por isso. Não é possível uma igreja que celebra quando o outro cai. Tinha um pastor que ficava vindo aqui na igreja, ele só falava de pessoa que caía. Um dia eu falei com ele na turma, meu irmão, só fala de pessoa que cai? Tem prazer nisso? Aí ficou sem graça. Eu não consigo entender. Um servo, quando sabe quando o outro cai, ele precisa sentir dor. Afinal de contas, hoje é ele, mas amanhã pode ser eu.
Lembre-se da lei da semeadura. Tudo aquilo que você plantar, você também vai colher, tá? Samuel, até quando você vai sentir dó de Saul? Até quando? Então a questão de Deus aqui está ligada agora a tempo, porque Samuel tem passado dias ainda remoendo dor pelo erro de Saul. Samuel, você tem sentido tanta dor que eu já tinha falado para você que eu já tinha rejeitado, e ainda assim você voltou para cultuar com ele. Até quando? Até quando, Samuel, você vai permitir que suba nos nossos altares Saul que eu já rejeitei? Até quando, Samuel, você vai permitir que Saul coloque mão nas coisas que eu já santifiquei, Samuel? Eu já rejeitei. Até quando? E aqui também é uma palavra talvez para alguém que ainda fica chorando por coisas do passado. Deus está falando assim: até quando você vai chorar por coisas que já passaram, que eu já te liberei, e você continua a chorar, continua a sentir dor, continua a te machucar? Até porque, Samuel, eu já me provi de um rei. Eu estou falando para você que você está sentindo dor por coisas passadas, que eu já preparei um futuro. Você está chorando por coisas que se machucaram lá atrás, mas eu já estou lá na frente. Eu já me provi de um rei. Pare de chorar por coisas que já passaram. Pare de chorar por portas que se fecharam. Pare de chorar por pessoas que já te abandonaram. Pare de chorar por pessoas que saíram da sua vida. Ei, Deus já proveu. Deus já tem pessoas separadas para você, para te abençoar, para ser instrumento na tua vida. Ei, abandona essa dor do passado. Anaio, redagai, axere, badagai. Samuel, eu já rejeitei. Pare de sentir dor. E eu já me provi de um rei. Porque Saul foi escolhido segundo características que o povo queria. E eu escolhi Saul para ser príncipe do meu exército. Mas Davi eu escolhi para mim. Olha o texto: eu me provi. Eu não escolhi para o meu povo, eu me provi. Não, o que passou foi escolhido para vocês, mas agora vai ser diferente, Samuel. Vai pecar, vai cair, mas esse que eu estou escolhendo vai ser para mim. É minha possessão, é minha posse, é meu escolhido, é meu. E foi eu que escolhi. Não vai ter sorte, não vai ser o povo que vai olhar, sou eu que estou escolhendo. E eu escolhi para mim. Só que agora faz o seguinte, ainda estou no versículo 1: enche um chifre de azeite e vem. Porque, Samuel, eu já escolhi, mas para que você seja o instrumento, primeiro você precisa encher o chifre. Primeiro você precisa encher o vaso. Porque não tem como você se derramar ou derramar sobre alguém aquilo que não está cheio em você, na sua posse. A primeira coisa que eu exijo de você, Samuel, primeiro é enche o vaso, enche o chifre. E essa versão para mim é perfeita, enche o chifre. Pastor Charles que fala muito sobre isso. Porque normalmente as consagrações de objetos e ordenação de pessoas no Antigo Testamento, elas eram feitas através de um chifre de carneiro. Só que para que você consagre algo com chifre, primeiro você precisa sacrificar, matar. E não tem como você encher algo com azeite se você não sacrificar no altar primeiro. Você consegue pegar o chifre, pastor, mas para isso primeiro é necessário sacrificar no altar. Aí depois você enche. Porque se fosse vaso, tem pessoas que falam, não, é com vaso. O vaso, ele é feito pela mão humana. O chifre não, é criação de Deus.
para que você consiga obter o chifre, primeiro você precisa matar, sacrificar o dono do propósito no altar. Enche o que, Senhor? Vai, não vem. Mas eu estou achando que você vai me ordenar para eu ir. Não, primeiro vem. Ué, mas a igreja está me ordenando para quê? Não é para eu ir, não, é para você vir. Porque hoje nós estamos na geração que todo mundo quer ir, quer pregar, quer cantar, quer evangelizar, quer sair. E Deus está falando assim: não, primeiro vem, porque não existe ministério sem vir primeiro a mim. Primeiro vem a mim, depois eu te envio. Vinde a mim primeiro, depois eu projeto. Vem para mim primeiro, depois eu libero. Vem para mim primeiro, depois eu envio. Anaigai xere harabaragas. Ei, aprenda primeiro que nós precisamos ser posses do Senhor, é ir em direção a Ele, é estar nele, é estar mergulhado nele, é estar cheio dele, porque quando eu estou nele, aí eu passo a estar habilitado para ir fazer aquilo que Ele me separou para fazer. Agora que interessante isso. Desce, eu falo assim para você assim, ó, vem. Se eu estou falando para você, vem, é diferente, né, de vai, claro. E você vai entender isso. Se eu falar assim: André, nós gostamos de jogar uma bolinha, né? André é boleiro. Dé, vai ter um futebol lá na creche Saracuru na segunda-feira. Vai. Quando eu digo vai, eu estou falando assim, ó, eu não estou, mas eu estou te convidando a ir. Agora quando eu falo: André, eu já estou na quadra, eu digo: vai. André, para onde eu estou te liberando, para onde eu estou falando para você ir, para onde eu estou te convocando, eu já estou, vem. Lucão, o que Deus está falando para Samuel é o seguinte: eu não te envio em nenhum lugar que eu não já estou primeiro. Eu não mando ir, pastor Renato, você em nenhum local aonde eu não pisei primeiro. Eu não te mando ir em batalha nenhuma que antes eu já não esteja na frente da guerra. Ei, vem. Vem porque eu já estou, vem porque eu cheguei primeiro, vem porque eu já tomei conta, vem porque eu já pisei no território, vem porque a vitória já é garantida, porque eu pisei primeiro, então vem. Samuel, vem, eu já cheguei, porque dentre os filhos de Jessé eu já me provi de um rei. Agora, por que ele não já fala o nome do camarada? Ele fala o nome do pai, mas não fala o nome de Davi. Vem. Não vai dar tempo de entrarmos nessas coisas. Aí Samuel enche. Vai. No caso, vem até Deus. Então Deus já está na casa de Jessé. Por que Deus já está na casa de Jessé? Porque o ungido dele já estava lá. Deus não habita depois da unção, Ele só ordena, porque a presença dEle já anda com o ungido. Vem para essa casa, porque o meu ungido já ando com ele. Vem. Samuel, ele entra na cidade de Belém. E aí quando ele entra na cidade de Belém, os anciãos à porta falam assim: Samuel, é de paz a sua vinda? Irmãos, eu fui da igreja batista há muitos anos. Eu, quando era garoto, né, jovem normalmente sempre está em algum momento fazendo besteira, né? E aí, e eu não estou falando mal da Batista, tem alguns irmãos meus aqui da Batista, quem sabe, quem congrega, quem sabe o quanto que eu falo bem da denominação. É minha gratidão que eu tenho pela denominação batista. Só que algo era muito comum no passado, e talvez hoje não aconteça isso. Quando nós íamos na Bleia, nós ficávamos com medo das irmãs do coque.
Ah, você também tinha esse medo, né? E quem estava em pecado, irmão, não ia de jeito nenhum. Não, tá doido? Ah, irmão, vamos lá. Congresso de jovem lá na Bleia tal. Tá doido, eu vou lá nada, meu irmão. A irmã Raio-X vai entregar tudo. Pastora Cristina, assim da vida, vai esquadrinhar minha alma e vai falar tudo. Então por que as pessoas tinham medo de chegar perto do profeta? Porque tinha culpa no cartório. Olha o texto. Samuel, é de paz a sua vinda? Aconteceu alguma coisa? Você consegue entender que tem pessoas que estão vivendo vidas tão erradas, que tem medo quando a presença de Deus chega? Não, irmão, a presença de Deus não é para te expor, é para te consertar. A presença de Deus, quando chega, ela não é para te colocar no cartaz de pecado, é para você entender o seu erro e se corrigir. E aqui também é uma lição para os profetas, porque profetizar não é para humilhar ou expor pessoas. Toda humilhação, quando ela é de correção, o nome já diz. O objetivo principal é doutrinar, corrigir, admoestar, e não expor, não machucar, não matar pessoas. Samuel, de paz a sua vinda é assim: vim sacrificar, porque não tem como haver unção sem sacrifício antes, tá? O sacrifício procede à unção, sacrifício procede óleo derramado. Eu vim sacrificar, tá bom? Ele entra na casa de Jessé o belemita. Jessé, onde estão seus filhos? Fazem entrar. O texto diz que entra o primeiro, alto, forte, belo, homem de guerra. Samuel, certamente este é o ungido do Senhor. Na mesma hora o Espírito Santo chega para ele e fala: Samuel, eu não vejo como o homem vê, Samuel, porque se fosse para escolher as mesmas características de Saul, eu ficava com ele. Você está olhando para ele porque você está vendo Saul e está achando que eu repito características de ungidos. E essa palavra talvez é para muitos aqui. Não, pastor, eu não profetizo porque eu não sei profetizar igual fulano. Para de querer ter as mesmas características de fulano. Deus não trabalha com isso. Não, eu não prego porque eu não tenho a mesma unção do evangelista Lucão. Ei, não vai ter mesmo, porque a unção que Deus deu para ele, Deus deu para ele. Para você, é para você. Não é o fato que Deus escolheu as características de Saul, que todos os outros ungidos terão as mesmas características. Não, eu não sei liderar como fulano. Você não vai saber liderar como fulano, porque a unção que Deus dá para fulano é para fulano. Para você é para você. As suas características são diferentes dele. Aprenda, Samuel, que eu não olho como o homem vê. É esse sentido que Deus está falando. Você está olhando para as mesmas características. Eu não olho para isso, eu estou olhando para o coração. Passam-se 7 filhos. Cadê? Acabaram seus filhos, Jessé? Não, tem um mais novo. E onde que ele está? Está cuidando das ovelhas. Já gostei dele. Irmãos, presta atenção. Samuel falou que está entrando ali para sacrificar. Sacrifício era culto. Sacrifício é culto. Os 7 filhos de Jessé estão no culto, não foram aprovados. Não foram aprovados no culto, pastor Rafael. E quem foi aprovado? O que estava lá fora, cuidando das ovelhas. Então da onde vem a aprovação? É aqui dentro? Não, é lá fora. Você pode dar glória a Deus mais alto, Deus não está buscando tua aprovação nisso. Você pode levantar a mão, pode rodopiar, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Você pode dar cambalhota aqui, você pode servir em todos os ministérios, você pode botar 30 coletes, você pode estar na igreja 7 dias por semana. A sua aprovação por Deus, Deus não está olhando para aquilo que você faz aqui dentro. Deus busca a sua aprovação lá fora. Derraia xere calabás.
não nos assentaremos enquanto não chegar. Só que conforme cada um dos filhos de Jessé entrava, Samuel sentado se levantava. É esse. Só que agora Samuel está sentado, porque foram mandar chamar. Samuel está velho, pastor Rafael, não aguenta ficar muito tempo em pé. Samuel está sentado. Quando entra Davi, sem aparência de rei, Samuel, o que acontece, Samuel? Ele estava sentado, o que acontece com ele? Ele continua sentado. Só que o céu grita para ele: agora se levanta. Porque esse é quem eu escolhi. A sua aprovação é lá fora, mas Deus vai te levar para dentro, para mostrar para todo mundo que Ele te aprovou. Se levanta, Samuel, é esse que eu escolhi. É que eu encerro, não dá mais tempo para irmos. Temos ceia, temos ordenação, temos muita coisa. Mas que texto rico. Como Deus falou comigo nesse texto. Fica de pé comigo, por favor. Lucão, derramou óleo sobre a cabeça de Davi. E agora? Vai para o palácio? Vai governar a casa. A cidade de Belém. Vai para onde? Volta para o mesmo lugar da onde te tirei. Volta a cuidar das minhas ovelhas. Volta a cuidar das minhas ovelhas. Ei Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, vou te perguntar de novo, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu vou te perguntar pela terceira vez. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Pedro, eu vou gritar de novo para você entender. Então volta para o lugar da onde eu te tirei. Apacenta as minhas ovelhas. Eu não estou derramando óleo sobre a tua cabeça, Pedro, para te colocar no altar, para botar você para cima, para encher o teu ministério. Eu estou te enviando para que você continue a cuidar das minhas ovelhas. Você consegue entender que a unção ninguém tira, mas o homem pode não tirar a tua unção, mas do que adianta não tirar a sua unção, mas ser rejeitado por Deus? E aqui agora não é sobre unção, é sobre Deus nos aceitar, é sobre Deus se agradar da nossa vida, do nosso comportamento, da nossa forma de servi-lo, da nossa forma de estar cuidando lá fora das coisas dele. Até quando? Nós precisamos aprender a agradar o nosso Deus. A minha oração é que Deus levante uma geração de homens e mulheres, não que serão rejeitados, mas homens e mulheres que serão ungidos por Deus. Pastor, mas Deus está rejeitando muita gente. Fica tranquilo, que para cada um Saul que Deus rejeita, Deus levanta um Davi.